ter livre-arbítrio não passa de mentiroso. Hoje nunca vai direto assim no assunto, vai. Eu sigo a Deus com o meu livre-arbítrio. Se eu quiser voltar para o mundo, eu volto. Não é meu livre-arbítrio, não? É. Mas hoje eu não faço. Eu reconheço que Deus morreu por mim, Deus se fez carne, morreu por mim, derramou sobre mim o seu Espírito. E hoje eu estou consolado, porque eu tenho um Consolador, que é o Espírito Santo, e não tenho mais falta do mundo. Está entendendo? Mas já com o meu livre-arbítrio, tá bom? Então, sei lá, cada coisa que a gente escuta, né? Está entendendo? Então nós abrimos o culto hoje falando sobre essa igreja, que nós abrimos lá, foi onde? Aos Hebreus, né? Deus falando sobre nossos dias que nós vivemos, que é melhor do que quando Deus falava com o povo de Israel lá no monte, né? Quem tocasse no monte seria fulminado. Então, voltando lá aos Hebreus, que Deus nos deu, que é 12:22. 12:22, amém? Os irmãos acharam? Diz assim: mas chegaste ao monte Sião, cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados. Amém? Então sou eu, meu livre-arbítrio, mas com perfeição, ou mais aperfeiçoado. Quem está entendendo? Aí diz assim: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expiação, que fala melhor do que o dia é. Então, quando Abel morreu lá atrás, Deus disse para Caim: Caim, cadê teu irmão? O sangue de Abel está clamando por mim. Entendeu? E quando veio Jesus, veio para fazer justiça, desde o sangue de Abel até no sangue de Zacarias, cobrando daquele povo judeu, que desde então pecaram. Quem está entendendo? Mas hoje não, hoje Deus morreu por mim, morreu por você. Ele derramou seu sangue. Então ele olha para mim, hoje Deus lá do céu olha para mim, para você. Ele não vê mais você. Você tem uma cobertura agora, que é o sangue de Jesus Cristo, que nos cobre e nos purifica de todo pecado. Então, diz assim a palavra do Senhor. Agora diz assim o versículo 25: Vede que não rejeiteis ao que... Quem é que fala? Quem está falando aqui? É o próprio Deus. Nossos dias, a Bíblia diz que, havendo Deus outrora falado pelos profetas lá atrás, hoje fala pelo seu Filho, quando ele veio. E hoje por nós fala pelo Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo? Então Jesus vem, para no preço seu, sobe ao céu, e ele subindo ao céu, ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Quem está entendendo? Porque ele é o próprio Deus. E aquela função como o Filho acabou, e hoje ele está lá no céu. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí diz assim: vede que não rejeiteis o que fala, porque não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos a nós, se nos desviarmos daquele que é do céu. Quem é do céu? Hã? Jesus disse: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Tem glória para outro aqui? A glória é só dele. Quem está entendendo? Então diz assim a palavra do Senhor, versículo 26. A voz do povo ouviu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez como verei, não só a terra, senão também o céu. Porque lá no céu também não tinha Salvador, lá no céu não tinha Deus. Deus homem, Deus alguém que apresentasse, quem entendeu? Que sentasse no trono de glória. E hoje tem, amém? Alguém lá, e esse alguém é Jesus. Versículo 28, pelo que tendo recebido o reino, que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E vamos poder aceitar. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos. Obrigado, Pai Santo, por tudo e por tudo, e que teu nome seja exaltado e louvado sobre todas as coisas. Então vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, para ver esse Deus, que é um fogo consumidor. Então abra sua Bíblia comigo em Gênesis não, Moisés, em Êxodo. Vamos ver esse fogo consumidor.
que Moisés viu lá na sarça. Sarça é espinho, né? Ou não? Amém? Sarça é espinho, bem espinheiro, tá bom? Então, Moisés já estava vendo nós lá, tá vendo? Quem entendeu? Moisés já estava vendo nós lá, junto com aquela manifestação de Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nós, o apóstolo Paulo diz que nós somos jambuzeiro, espinho bravo, que nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Nós fomos enxertados em Jesus Cristo. E Jesus Cristo era judeu, por isso essa oliveira verdadeira. Quem vai entender? Então agora nós estamos em Êxodo. Vamos lá, vamos ler, vamos meditar um pouquinho para nós sermos abençoados. Êxodo, aqui está 4. Vamos lá devagarzinho. Versículo 3 diz assim: apacentava Moisés o rebanho no Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, levou o rebanho atrás do deserto, veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Amém? Essa sarça somos nós. Ele entendeu? Pela misericórdia de Deus. Deixa eu contar uma coisa para os irmãos. O mundo não entende essas coisas não. Hoje eu vi alguém, um programa evangélico de alguém, dizendo que a Bíblia, no versículo 1, 2, 3, em Gênesis, 1, 2, 3, tal, falando sobre as coisas que não existiam. Se não existia, como que ele sabia? Pessoal, porque não conhece as coisas espirituais, fica levando ao mundo aí fora, fazendo confusão. Foi o que o espírito do inimigo fez, só traz confusão. Quem está entendendo? Deus chama as coisas que não existem, existe, deixa. Não, mas lá não existia, como que estava falando? Sabe essas coisas do diabo? Coisa endemoniada, porque não crê na Bíblia. Entendeu? Deixa eu falar, já que está passando, Gênesis 1 até o 2. Todas são espirituais. Então você pega Gênesis 1 até o 5, né? Que Deus fez separação entre a luz e as trevas. Então agora deixa eu contar para essa pessoa que está falando essa besteira, que quando estava escrito lá no começo, Deus fez separação, só foi fazer separação quando veio Jesus, e no entanto estava a letra lá. Qual é o problema? Quem está entendendo? Qual é o problema? Eles não entendem. Amém? Não entendem para a sua própria condenação. Quem está entendendo? Então tá bom. Jamais vou assistir. Eu não vou falar besteira aqui. Deus estava falando uma coisa, fez, mas depois vai fazer de novo. Bom, deixa eu falar, tá bom? Então nós estamos lendo aqui, nós fomos ler, hein? Nós estamos lendo Êxodo 3, verso 3. Apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça não havia no fogo, e a sarça não se consumia. Como que pode? Olha, tá vendo? Eu podia falar isso. Como que pode o que estou fazendo? Como que pode estar no corpo e não consumir e aqui não sei o quê? Diz, mas está entendendo? Isso aqui é espiritual. Quem entendeu? Amém? Então, é espiritual. E como que pode? Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado no fogo. Certo? E aquele fogo foi aquecido 7 vezes mais. E como que pode aqueles 3 homens estar andando no meio do fogo, e aonde o rei foi jogado 3 e ele viu 4? Por quê? Porque ele disse: quero ver quem vai fazer escapar vocês da minha mão. O rei falou para Sadraque, Mesaque e Abednego: aqui senta 7 vezes no fogo aí, e joga eles lá dentro, quero ver como você vai escapar. Ele queria ver, ele viu. Ei, mas o povo do mundo não entende isso não, entendeu? Não acredita nas palavras, nas coisas de Deus. É assim que esse mundo faz. Só levando as pessoas a não crer na Bíblia, principalmente do lado espiritual. Então tá bom.
Então, esse Sadraque, Mesaque e Abednego andou no meio do fogo. Vocês creem? Eu creio, diga amém. Mas eles não creem. Se eles não creem, para que criaram a sua própria condenação? Porque Deus é fogo. Quem está entendendo? Deus é fogo. Ou você crê na Bíblia, você já está condenado. O mundo, ninguém prega assim, só prega coisas bonitas. Aqui não. Aqui nós pegamos a verdade. Né? Então vamos lá. Porque é Jesus que te escolhe. Você não pode escolher Jesus. Quem está entendendo? Você não, cara, nunca vi falar disso. Os pastores não falam, são bonzinhos. Eu que não me cuido, não, que você vai ver se eu perco a minha salvação. Quem entendeu? Então vamos lá, agora nós estamos falando sobre viver no meio de fogo. Quem consegue viver no meio de fogo? Chega que a Bíblia diz que nós somos palha. A Bíblia diz que nós somos folha seca. Né? Basta triscar no foguinho, acaba tudo. É assim ou não é? Quem entendeu? Mas pela misericórdia de Deus, hoje eu não sou mais uma folha seca. Hoje eu tenho os pés plantados na casa de Deus. Hoje eu tenho entendimento da palavra de Deus. Amém? Quem está entendendo? É o que a igreja tem que ter. Tem que ter os pés firmados na areia movediça ou na rocha. Amém? Na rocha. E a rocha é quem? A rocha é Cristo. Tá bom? Então vamos continuar meditando um pouquinho na palavra do Senhor, para que Deus possa nos abençoar. Bom, nós fomos lá para... Deus é maravilhoso, né? Salmo 104:4. Salmo 104:4. E nós temos um programa na internet aí que fala de Jesus, fala de Deus e mostra lá para trás o tempo antigo, mas só fala abobrinha. Eu vou abrir no lado espiritual, tá bom? Quem está entendendo? Eu falei o que? Salmo 104. Vamos meditar? Vamos ler? Vamos ver o que a Bíblia diz para nós a respeito da própria palavra de Deus. 104:4 diz assim: que Deus faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. O Evangelho já é um fogo abrasador. Vamos supor esses fogos que seus irmãos vêem por aí, ventania, aquela coisa. Sabe o que é isso? São ministros de Deus, que Deus usa para fazer justiça. Quem entendeu? Não, Carlos, não é assim. É bem assim. A Bíblia diz que é assim. Quem entendeu, antigamente? Você pensa que o vento aparece aí, aquela coisa toda. Jesus disse que a própria natureza geme. Nós que temos o Espírito de Deus, gememos, queremos sair fora daqui, desse mundo. E a própria natureza geme também, porque o homem destruiu a natureza. Só que a natureza agora quer destruir o homem também. E se não for a misericórdia de Deus, destrói. Quem entendeu? Então, vamos continuar meditando. Salmo 97:3. Voltando um pouquinho para trás. diz assim: o Senhor, quando ele passou a reinar, quem sabe? João Batista disse: é chegado até agora o reino, onde estava lá em Gênesis, que não tinha luz, e agora chegou a luz. Mas o povo aí fora não entende. Quem está entendendo? Então agora Jesus diz assim a palavra do Senhor, 97, o Senhor reina, regozije-se a terra, está vendo? E alegrem-se as muitas ilhas, nuvens de obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do céu. Quando veio Jesus Cristo, veio fazer justiça. Amém? Não é por mim, morrer por você. Só que daqui para frente, se você tem ele, você tem salvação. Se você não tem ele, quem está entendendo? Amém? Bom caso, nossa, ninguém prega assim, ninguém fala isso, fala que Deus é bonzinho, que Deus dá isso, Deus dá aquilo, né? Deus, ele quer o teu espírito, Deus quer a tua alma. Você vale mais que o mundo inteiro. Saindo da mão dele, você está na mão do inimigo.
E Jesus morreu por mim e por você para nos tirar das trevas e trazer para o reino de luz. É assim que diz a palavra do Senhor? Amém? Então nós lemos lá os 97 até o 3, né? Diz assim o 3. 2. Nuvens obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus Inimigos em redor. Abraça ou não abraça? Abraça, irmão. Quem está entendendo? Amém? Então Deus é maravilhoso. Vamos continuar meditando um pouquinho. Malaquias 3:2 vai chegar, mas vai falar de Jesus. Vendo? Malaquias 3:2, não, a Bíblia toda fala de Jesus, só de Jesus. Veja quando fala de Pedro, fala lá dos profetas, só para dar uma disfarçada, né? Mas o principal é Jesus Cristo. Falei Malaquias, né? Sim. Vamos meditar um pouquinho, ver o que a palavra de Deus diz para nós. Diz assim: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante De mim. Amém? Aqui no Velho Testamento, Deus está falando que vai preparar o caminho diante de alguém, certo? De mim é dois? Ou é um só? Amém? De mim é um só, tá bom? Então diz assim a palavra do Senhor: eis que eu envio meu anjo que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós, Buscais. o anjo do corpo, Certo. é Jesus. Aqui está Jesus Cristo e João. Quem está entendendo? Amém? Aqui está Jesus Cristo e João. Aí diz assim no versículo: o anjo do concerto a quem vós buscais e desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos, mas quem suportará o dia da sua? Verdade. E quem subsistirá quando ele apar? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos. Lavandeiros. Amém? Aqui estão os dois, Jesus e João Batista. João Batista preparando o caminho diante de mim. Quem é esse de mim? É Jesus, próprio Deus. Foi quando Maria foi visitar Isabel, Isabel, cheia do Espírito Santo, disse: onde convém vir visitar a mãe do meu Senhor. Amém? Mas por que, Isabel? Porque quando tua voz chegou ao meu ouvido, o menino aqui, João Batista, dentro do meu ventre, pulou de alegria, saltou, deu um cambote dentro da barriga da mãe dele. Quem está entendendo? Foi onde ela profetizou. Então, Jesus Cristo tinha ali nascido, já era Senhor de Isabel e Senhor de João Batista, e meu Senhor também. Quem está entendendo? Mas João, depois que cresceu, foi lá, apareceu no deserto, pregando a Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo tinha um machado na mão, e que toda árvore que daqui para frente, quando vê Jesus, que não desse fruto, seria cortada. Fazendo justiça ou não? Pronto, acabou. As árvores não podiam ficar mais à vontade. Quando fala árvore, está falando pessoas, gente. Quem está entendendo? Tinha que voltar para Deus, tinha que voltar para Deus através de Jesus, porque só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quem está entendendo? Então você está vendo, Jesus disse: olha, ele tem um machado na mão. Eu vou falar ele? Não é ele. Desculpa estar falando sobre isso, porque a turma pega trindade, e prega 3 deuses, e aqui na Bíblia não existe isso. Quem está entendendo? É tudo por ele, para ele, sem ele, nada que foi feito, sim? Fez. É justiça ou não é justiça? Quem está entendendo? Então vamos continuar lendo a palavra do Senhor, que diz assim, nós já lemos lá? Versículo 2: quem suportará o dia da sua vida? Quem subsistirá quando ele apar? Irmãos, fala subsistir. Acabou, irmãos. Ou tem ou não tem. É vida ou não vida.
Quem está entendendo? Fala de Jesus é morte. Jesus disse para Lázaro, Lázaro, sai para fora. E ele saiu. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto. Né? E todo aquele que vive e crê, não morre. Nós cremos, então não morre mais. Quem está entendendo? Nós estamos falando uma morte espiritual. Quem está entendendo, irmãos? Isso que o mundo não entende e fica fazendo confusão. Aí ele chega no versículo diz assim, mas quem se portará o dia da sua vida e quem se vestirá quando ele aparecer? Porque será como fogo no ourives e como sabão no lavão. Assim se afinando e purificando a prata e purificará os filhos de Levi e os afinará como o ouro e como a prata. Então ao Senhor darão ofertas. Amém? Porque Deus tinha rejeitado aquelas ofertas do povo de Israel. Amém? Porque a única oferta que Deus aceitou foi Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo? Você quer ver agora em Malaquias 4? Agora para os nossos dias, tá? Lá foi quando Jesus apareceu. Agora para os nossos dias diz assim, mas eis que aquele dia vem como for, todos os soberbos aqui. Bom, cara, você está pregando? Estou pregando a Bíblia. Ou não? Vamos esconder isso aqui. Quem entendeu? Não, o povo não vai ler a Bíblia, não. Que é igual a Moisés. Moisés, cobre a cabeça. E nós não cobrimos. Quem entendeu? Nós não cobrimos. Nós passamos para a igreja, aqui no quintal, diz assim, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos, todos que cometem impiedade, serão como a palha, e o dia que está para vir os haverá, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz e nem fogo. Deus é o fogo consumidor. Amém? Aí fala assim para mim e para você, mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol, salvação entrará debaixo de suas. Amém? Eita coisa linda, hein? Presta atenção no que está escrito aqui. A Bíblia diz, mas para vós que temeis o meu. Cadê Jesus aqui? Tem Jesus aqui? Mas tem alguma coisa. Tem o nome dele. Que é o nome acima de todos os nomes. Ele, quando estava na terra, para ele obter esse nome, ele teve que pagar um preço muito alto. Quem está entendendo? Depois que ele pagou o preço, morreu por mim, por você. Hoje ele está lá na glória, esperando eu, esperando você. Mas o caso não está aqui, mas o nome dele está. E ao nome dele todos os joelhos se dobram. Toda língua confessa que ele é Senhor. O diabo então se promete com medo dele. Só fala em nome de Jesus, ele cai. Quem está entendendo? O próprio diabo respeita o nome de Jesus. Ou não? É tanto assim que a Bíblia fala lá em João que o inimigo não confessa Jesus Cristo vindo em. Confessa Jesus Cristo em espírito, que ninguém pode com Deus. Mas Deus usou um homem que veio pessoalmente, pagou o preço e venceu Satanás, venceu a morte, para que nós pudéssemos estar aqui com vida e vida espiritual. Deus é bom, né? Amém? Isso é meu Deus, isso é o nosso Deus, isso é o Deus da igreja do Senhor que Ele deixou. E não adianta vinculado ainda. Jesus disse, se possível fosse, enganaria até os eleitos. Engana nós? Não. Porque nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Quem está entendendo? Você pensa que Deus é bonzinho, o mundo inteiro. Ah, é. O mundo inteiro não é com Deus, não. Quem está entendendo? Que é os privilégios de Deus. No caso, como que funciona isso? É igual o sol. O sol está aí para todos. E a misericórdia de Deus também está para o mundo. Até que a palavra de Deus se cumpre. Quem entendeu? Então, porque a Bíblia diz que não é nem por força, nem por vinho, mas sim pelo meu Espírito. Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso. Então, já lemos Malaquias, né? Já, né? Coisa mais linda do mundo. Mateus
3:11. Não cai, o senhor pega muito duro. Não traga bênção igual aos outros, não. Jesus nesse evangelho do reino precisa pregar em todo o mundo. Depois iria. Irmão do céu. Amém. Versículo 3:9. Pronto, os dignos de arrependimento. Amém? E não presumais em vós mesmo dizendo temos culpado Abraão, porque eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora, vamos falar agora. Está posto um machado às árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. É quando vem Jesus. Aí diz assim: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é poderoso, mais poderoso do que eu, cuja alparga não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem que batiza com o Espírito Santo? O próprio Jesus, irmão. Jesus é o próprio Deus. Jesus é o próprio Espírito Santo. Amém? Foi Ele que nos amou, foi Ele que nos deu a vida, foi Ele que morreu por nós. Quem está entendendo? Aí diz assim: em sua mão tem a pá, limpará ele e recolherá no celeiro o seu e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Quem já entendeu? Deus é maravilhoso, que Deus possa. Estou falando de Jesus Cristo, estou falando das coisas de Deus, estou falando isso para a igreja, porque lá atrás não podia nem sequer encostar no monte. Se encostasse no monte era o quê? Exterminado. Os irmãos estão entendendo? Era uma coisa feia. Bom, então vamos continuar meditando um pouquinho. Mateus. Acho que é Colossenses 12:49, sei lá que deu meio esquisito ali, CL, deve ser Colossenses. Se for Colossenses, é a igreja do Senhor, né? Aos Colossenses, mas aos Colossenses não tem 12. Não existe, né? Não existe. Eu lembrei. Nós fomos Mateus 12:49. Vamos ver Mateus? Nós estávamos em Mateus, né? Vamos ver. 12:49. Talvez seja. Não. Vamos meditar em outro. Atos 2:3. Atos 2:3 é a igreja do Senhor que nasceu. Já vou deixar. E cumprindo o seu dia de Pentecostes, estávamos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Eles foram cheios do quê? Mas a Bíblia fala que aqui foram vistas línguas repartidas como que de fogo, porque Deus é fogo. Quem é ele, né? Deus é fogo. Lá no Velho Testamento, o povo do deserto é quente. De dia é gelado e à noite, de dia é quente e à noite é muito gelado. Então Deus andava com o povo do deserto. Deserto, lá aquela caloria, Deus fazia uma nuvem. Amém? E eles ficavam na sombra. Quem entendeu? Aquela nuvem que acompanhava o povo de Deus, no dia era nuvem, tampando o sol para eles ficarem na sombra, e à noite era luz. A mesma sombra, à noite virava luz. Quem está entendendo? Aquele clarão. O povo do deserto, só eles que tinham luz. É lindo, não é lindo? Deus é maravilhoso. Nosso irmão Carlos, como que pode? Estou falando de coisas de Deus.
Vai falar com o ignorante, igual esse outro que está falando aqui, onde se viu essas coisas, não vai crer nisso? Vai em nada, irmãos. Quem está entendendo? Amém? Se crer, se ficar se quer, mas não crê, passa para os outros. Está sendo usado por quem? Por Deus? Que Deus tenha misericórdia. Nós falamos que já leu o quê? 2? Já lemos em Atos? Sim. 2, 3. Já lemos, né? Deus é maravilhoso ou não? Segundo Tessalonicenses 1:8, eu fico aqui, essa coisa que da minha é espiritual, é uma coisa. Deus, todo espírito que tem o Espírito de Deus gosta de ver justiça, mas a justiça espiritual, quem entendeu? Eu falei o que? Segundo Tessalonicenses, eu fui ler. Segundo, 1:8. Vamos meditar um pouquinho na palavra. Quem quer a Bíblia, diga amém. Amém. Estou falando de mim mesmo, tá bom? Passando o que está escrito. Quem entendeu? Diz assim no 1:8, os irmãos acharam? Segundo, tá, segundo. O 7 diz assim: a vós, que sois atribulados, descanse conosco. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Foi, com labareda de fogo, tomando o quê? Vingança. Dos que não Conhecem a Deus. e dos que não obedecem. Eu falei uma coisa aqui que não está na Bíblia, né? Por que o mundo não quer crer? Você vai saber, é a palavra de Deus. É Deus que está fazendo justiça. Não caso coitado. Quem está entendendo? Deus é bom ou não é bom? Vamos dar uma salva de palmas, Senhor. A igreja é dele, é ele que manda, é ele que faz. Aleluia. A igreja é dele. Quem está entendendo? Por isso vocês estão ouvindo isto. Entendeu? E a palavra de Deus. Então somente eu estou aqui como um porta-voz, usando minha boca, para ler o que está junto com os irmãos, a Bíblia Sagrada. Quem entendeu? A honra é minha ou é de Deus? É de Deus, irmãos. Amém? Eita. Então nós lemos um 8 já ou não? 1:8. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus, porque antes de Jesus não tinha Evangelho, porque Jesus Cristo veio trazendo esse Evangelho, boas novas de sal. Isso quer dizer o Evangelho. Quem entendeu? Vamos lá. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Então os irmãos estão vendo que todos os joelhos se dobrarão, toda língua confessará que Ele é Senhor. Olha o caso, a Bíblia fala que toda língua confessará. Né? Não quero, mas será que vai ter alguém aqui que vai falar, não vai querer confessar? Não tem jeito. Quem entender? É Deus quem faz, é Deus que desfaz. Os irmãos estão entendendo? Amém? Deus é maravilhoso. Por isso vale a pena, irmão, nós voltar a aceitar a palavra de Deus para a nossa salvação. Quando você sai daqui, pense que Deus vai ter misericórdia de você e de mim, não. Ou você sai com Jesus Cristo, ou sem Jesus. Lá no céu não vai ter, não tem essa. Você sai daqui já para o trono, você sai daqui para o seio de Abraão, ou você sai daqui para o lugar de tormento. No caso, onde que é o lugar de tormento? É as almas que estão lá, que não aceitaram Jesus. Quem entendeu? Como seu salvador. E aquele lugar de descanso, que a Bíblia chama que é o seio de Abraão. Por que não é o seio de Abraão? Porque ele é o primeiro. Porque ele crê lá no Velho Testamento pela fé em Deus. Porque ele não via Deus. E hoje nós somos a mesma coisa. Quem entendeu? Nós não vimos Deus, não vimos Jesus, mas cremos na sua palavra, pelo seu Espírito, que Ele colocou em nós. Quem está entendendo?
vamos meditar mais um pouquinho. Aos Hebreus 12, 18. Aos Hebreus 12, 18. Acho que vai falar lá do Velho Testamento, acho que é mais ou menos aquilo que nós estávamos lendo, acho que é. Versículo 12, 15 diz assim: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando, vos perturbe, e por ela muito se conta. Ninguém seja fornica ou profano como foi. Tá bom, vamos parar um pouquinho aqui. Sabe o que Deus está falando? Primogênito era o Esaú. Era ou não era? É ele que tinha o direito de primogenitura. Mas ele vendeu, você pode falar, vendeu. Um dia ele estava com fome, e chegou lá para o irmão dele, falou: olha, para que eu quero isso, direito de primogenitura? Se eu não comer, eu vou morrer. Vamos trocar todo mundo de comida. É o que o mundo faz hoje. Está entendendo? Está procurando comida. Né? Esquecendo a comida espiritual. Ele foi profano. E a Bíblia fala que depois disso, Jacó vendeu para ele direito. Jacó ficou com o direito de primogenitura e ele perdeu. Ao perder, ele perseguiu o seu irmão até o dia de hoje. É onde existem essas guerras lá em Israel. Até o dia, eu nunca se fala isso abertamente, não tem mais para esconder, e a verdade. Entendeu? Eles perseguiram o seu irmão. A gente vai ver porque aquelas tribos lá, uma contra a outra, aquela coisa toda, por causa dessas coisas de Deus. Quem está entendendo? Então a Bíblia diz que ele vendeu o direito de primogenitura. E ao que nós abrimos lá o culto, está dizendo que é o que? Eu vou voltar para lá, só um pouquinho. Está pertinho aqui. É esse mesmo. É esse mesmo. Que diz assim, 12, 23. A Universal Assembleia, a Igreja dos Primogênitos. Esaú ficou fora. Ele era para estar aqui dentro. Quem está entendendo? Jacó entra e sai. Por que ele se vendeu? Se vender no nosso dia é a mesma coisa. Se você não quer Jesus, não quer aceitar, fica trocando Jesus por outra coisa que não é nada. Que não é nada. Sabe o que não é nada? Não vou falar nada. O que eles oferecem às igrejas por ele não é nada. Fora de Jesus não tem nada, não existe nada. Quem está entendendo? Então você vai ver que vai ter muito choro, muito isso, muito aquilo. Troca. Bom, nós íamos ler lá. Acabamos de ler, né? É o 12. Acabamento 16. 12, 16, que diz assim: ninguém seja comunicador ou profano como foi Esaú, que por uma já vendeu o seu direito de primogênito. Está vendo? Vendendo por causa disso, por causa daquilo. Porque nem saber que querendo ele ainda, depois herdar a bênção, foi rejeitado. Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas ou luz, porque não chegaste ao monte palpável, acesso em corpo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e aos unidos da trombeta, e a voz das palavras, da quais que ouviram, pediram-lhes que não falasse mais. Hoje, nos nossos dias, é a mesma coisa. Não fala não, cara. Porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, seria o tão terrível que era a visão que Moisés desistou, todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao Monte Sião, cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal Assembleia, Igreja dos o quê? Primogênitos. Amém? Nós fazemos parte. Esse primogênito foi Jesus. Tanto o primogênito como o único, vamos falar único. Amém? Quem entendeu? Foi Moisés, foi Abraão, foi Elias, foi Pedro, Tiago, foi Jesus. Quem está entendendo? O próprio Deus, irmão, já pensou? Vem buscar eu, vem buscar você, você não aceita, é? Quem entendeu? Agora, quer ver como não aceita? Abra sua Bíblia comigo para nós ir embora.
Salmo 32, 5. Um caso pega duro, é duro, a palavra de Deus. Não é, irmão? Você tem que voltar a palavra do Senhor. Salmo 32, 5, os irmãos acharam? Vamos ver o que está escrito, diz assim. Que Deus possa nos abençoar, gente. Amém. Já serão 32, um bem-aventurado, aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é pouco. Deus só perdoou o mundo em Jesus. Quem está entendendo? Perdoou nossos pecados em Jesus Cristo. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Tem que ter certeza para servir o Senhor Jesus. Ficar com a Bíblia. Enquanto me calei, envelheceram meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em seguidão de estio. Confessei o meu pecado e a minha maldade, não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele se chegam. Não chegarão. Amém? No caso, tem alguém que Deus não imputa pecado? Não. Todo pecado foi imputado em Cristo. E é Ele que pagou o preço do meu pecado e do seu. Quem está entendendo? Então você vai ver aqui, essa pessoa, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. No meu há engano, no seu há engano. Hoje eu sei o que é pecado, o que não é pecado, o que não é pecado. O que me leva a Deus e o que não leva a Deus. Está vendo? Então não tem engano. Por quê? Porque eu estou pela palavra de Deus. Então se você está na palavra de Deus, seu pecado está perdoado. Porque não tem maldade. Jesus já pegou o meu pecado e o seu, rasgou aquela célula que era contra mim, contra você, e jogou no fundo do mar. E não se lembra mais. Quem está entendendo? Por isso hoje eu sirvo a Deus com o livre-arbítrio, com o meu livre-arbítrio, sabendo que Deus me perdoou. Quem entendeu, diga amém? E o seu também. É assim ou não é assim? Amém? Mas com o nosso livre-arbítrio. Amém? Então agora vamos. Nós lemos aqui, foi em Salmos. Salmos 32. Até o 6. Lemos até o 5? 6. Lemos até o 6, né? Sim. Então tá lá, Mateus 28, Mateus 10. Esse é o Evangelho de nossos dias, que Deus mandou pregar. Mateus 10. Os irmãos acharam Mateus 10. Mateus 10, 26 diz assim: Jesus falando aos discípulos, porque Jesus foi morto e os discípulos também iam ser, por causa de Jesus Cristo. Portanto, não tem mais porque nada encoberto que não haja De revelar-se. revelar-se, nem oculto que não haja de Saber-se. Então, hoje o mundo inteiro sabe. O que vos digo em terra, dizei-vos, e o que escutais ao ouvido, pregais sobre os teus. É o que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Aí assim, e não tem mais os que matam o corpo, não podem matar a alma. Também antes aqueles que têm o poder, que pode fazer perecer no inferno a alma e o Corpo. Não se verem dois passarinhos por um centímetro, nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Até mesmo os cabelos de vossas cabeças estão todos Contados. Não tem mais, pois, mais valeis vós do que muitos Passarinhos. Eu falei que era até onde? É o 28 e o 32 que chegou agora. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que estás Nos céus. Não caros, leva a sério esse versículo. Leve a sério esse versículo para você ver. Sabe o que é confessar? Hã? Confessa, mas tem outro. Sendo que ele é único. Quem entendeu? Confessar Jesus, mas não existe outro. É Jesus, isso é confessar. O mundo não quer esse Jesus. Não se confessa, que bem-aventurado são vós.
Quem está entendendo? Você confessar diante dos... Nós confessamos diante do mundo aí. Tem, nossa igrejinha aqui. Passa um montão de igreja, olha com a plaquinha. Olha, só tem Jesus Cristo como Deus aí, ó. Não tem mais não. Mas estamos confessando ou não estamos? Estamos confessando mais alguém? Não. Por isso, essas coisas. Quem entendeu? Aí diz assim, 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Oi, meu cara, tem dois aqui não, está falando, ele falando ali antes de ter subido. Porque ele é o próprio Pai. Quem entendeu? Aí diz assim, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está Nos céus. No caso, como fica isso? Qualquer que me negar diante dos homens. Né? Leva a sério você ver isso aí. Diante dos homens, diante de Deus. Deus conhece o seu coração. Deus te conhece. Ele sabe se você está negando, se quer ele, se você não quer, pensa que Deus é bom. Ou não? É? É sério ou não é sério? É brincadeira. Por isso temos que voltar para Jesus. O mundo tem que voltar para Jesus. O povo de Israel se perdeu porque abandonou no Cristo esse próprio Deus, que é o próprio Jesus. E o mundo não quer também, quer ele junto com alguma coisa. E ele não aceita isso. Quem entendeu? Ele é absoluto. Não fazer outro Deus comigo. Eu não sei outro Deus. E ele tem um nome. Um nome que é acima de todos os. Como que você, oh meu Pai do céu, não? Vai adorar alguma coisa baixa e não quer que esse nome que é acima de todos os nomes, esse nome, irmãos, que passou, ele pagou o preço e passou a ser Senhor do céu, amém? Até o próprio Espírito Santo, que ele era sujeito ao Espírito Santo, depois que ele ressuscita, ele é o próprio Espírito Santo. Quem entendeu? Ele é o próprio Espírito Santo. E quando estava na terra, chamado Filho de Deus, por causa da carne. Quem entendeu? Diga amém. Não pode passar isso. Você não tem dois corpos, você não tem dois espíritos. Jesus foi como eu, como você. Deus foi como eu, como você. Aqui na terra. Como você vai entrar hoje? Quem entendeu? Diga amém. Existe com você cabeça? Não? E soltando fogo pelos olhos. Pior ainda, né? Mas fazer o quê, né? Quem entender? Contos de carochinha. E a Bíblia diz para nós não creem essas coisas. Só Jesus tem isso aqui fora. Romanos 10, 9. Olha o Romanos 10, 9. Aos Romanos 10, 9. Deus é bom, irmãos. Olha, eu peguei alguma coisa na Bíblia, chegou aqui, Deus confirmou, tá bom? Por isso nós demos continuidade, falando sobre a igreja. Quem entendeu? Romanos o que? 10, 9 que eu falei, né? Sim. Versículo 10, 7. Quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Então ninguém pode fazer isso, nem outra coisa, só Cristo que fez, tá bom? Mas assim, mas que diz, a palavra está junto de ti na tua boca, no teu coração, esta palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Amém? Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Está vendo? É pela boca que você confessa. Ou sim ou não? Porque a Escritura diz todo aquele que nele crê não será. Está vendo? Não faz confusão. Porquanto não há diferença entre judeus e grego, porque o mesmo é o de. Está falando o mesmo aqui, tem mais. Rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nome, irmão, o nome. Que as igrejas escondem.
pregadores escondem. Hoje se fala muito de Espírito Santo, Deus Pai, que mais? Consolação, Consolador. Tudo isso para esconder o nome de Jesus. Já pensou? A gente se fala em pregação, muitas vezes fala em hinos também. Cheio de hinos por aí. Fala de anjos. Tem uma igreja que só prega, diz que é a Assembleia dos Anjos. Anjos celestiais. Anjos não faz parte da igreja, mas eles pregam. E a igreja deles é super cheia. Quem está entendendo? Amém? Por causa de alguém lá na frente que vai lá e as pessoas não meditam na palavra e aceita isso. Quem está entendendo? Amém? Então agora nós estamos lendo. Agora no versículo 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não crê? E como crerão naquele em quem não? E como ouviram se não há quem? Isso aqui está falando do povo de Israel. Mas nos nossos dias tem quem pregue. Eu estou pregando. Mas o povo de Israel não. Veio só Jesus Cristo primeiro. Por quê? Deus já tinha abandonado eles. Eles tinham abandonado o Senhor. Porque eles trupicaram na pedra de esquina, que era Jesus Cristo. Por que não querem trupicar? Porque lá atrás Deus alimentou eles, eles tinham que guardar o sábado, o santo sábado do Senhor, eles não guardaram. Amém? E ao não guardar, Deus foi santificado neles. Amém? Porque Deus foi santificado neles e eles não entraram no descanso de Deus. Lá atrás eles não quiseram, e agora depois veio o descanso de Deus, que é Jesus, e eles não entraram. E você também, nós também, o mundo também não entra. Se Deus não perdoou Israel, vai perdoar nós? Vai perdoar esse mundo? Quem está entendendo? Porque hoje há quem prega. Hoje há quem prega. Quem está entendendo? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda a Cristo. Quem crê e for batizado será. Quem não crê? Estou pregando ou não estou? A palavra está pregando, não precisa mais. Está pregando ou não está? Quem entendeu, irmão? Essas coisas que o mundo precisa ouvir. Voltar para Jesus. Voltar para a palavra de Deus. Porque Ele é o autor da própria palavra. A Bíblia é o próprio Deus. É o próprio Espírito Santo. Então nós temos que se render aos escritos que Deus deixou para nós. Quem entendeu, diga amém? Aos Romanos 14, 11, nós vemos 10, 9, né? Nós já vamos embora. E eu aproveito dos irmãos aqui. Aos Romanos 14, 11, é isso? Sim. Vamos ler bem rapidinho. Agora eu vou ficar só no escrito. É 14, 10. Mas tu, porque julgas o teu irmão, e tu também, porque desprezas o teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Deixa eu contar para a igreja. Isso que está escrito aqui, irmãos, não é para a igreja, tá bom? Quem entendeu? Isso aqui é para as pessoas que estão fazendo coisa errada, que se diz cristão, que fica julgando os outros. Quem está entendendo? É para eles, que não vai ser salvo. Aí diz assim, o 11: porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todos os joelhos se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus. Mas nós não, tá bom? A igreja, nós já confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então nossa língua já confessou, tá bom? Então não vai confessar mais. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo às pessoas que estão julgando os outros. Nós não podemos julgar. 1 João 4, 5. Está pertinho aqui, nós já vamos terminar. 1 João 4, 5. Amanhã é dia de Santa Ceia. Em nome de Jesus, vamos estar participando aqui da Santa Ceia. Jesus disse que quem não participasse da ceia não teria parte com Ele. 1 João 4, 5. Os irmãos acharam? Agora quem está com pressa sou eu.
4, 1 até o 5 diz assim: Amados, não creiais a todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E agora, como explicar isso aqui, irmão? Jesus Cristo vindo em carne. Porque Jesus Cristo é o próprio Deus. E Deus se fez? E ele é dois? Então é mesmo, tá? Ontem, hoje, até? Então o Espírito do Senhor, o Espírito do diabo não confessa. Porque em carne, Jesus venceu ele. Quem não entendeu? Ele fica bravo por causa disso. Um homem comum venceu ele. Quem entendeu? O Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Nós confessamos ou não confessamos? Amém? O Verbo se fez carne, entre nós ele habitou, e vimos sua glória, com a glória do Senhor. E ele, como homem, sentiu tudo que sinto, trocou minha tristeza pelo seu paraíso. Isso é a Bíblia. Amém? Você vai ver alguém ouvindo esse menino, nossa, assista isso. Não escuta isso. Fica bravo, irmão. Que está louvando lá Deus. Versículo 3. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é Deus. Mas este é o Espírito antes, do qual já ouviste que hás de. E esse que já está, não, no caso é novo. Deus está falando que está no mundo já. Desde o tempo lá quando tinha Jesus, já estava no mundo. Ele acompanhando. O diabo é o mesmo, ele Deus não muda. Como Deus é o mesmo, o diabo também é o mesmo. Amém? Jesus é bom. Vou parar por aqui. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Deus vou voltar para a Bíblia. Se voltando para a Bíblia, você está voltando para Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus que abençoe os irmãos, que tenha aberto a sua mente, aberto os seus ouvidos, para estar ouvindo isso. Amém? Que é pelo ouvido que você come. Quem entendeu? E ouvir a palavra de Deus. Foi isso que o diabo fez ao ouvido de Eva. Todo dia estava lá. E Eva deu mais ouvido para o inimigo do que para Adão. Quem entendeu? E ao fazer isso, e tudo isso permitido por Deus. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Deus é bom, que Deus possa continuar nos abençoando. Esse mundo não tem nada de bom para a gente. Cada dia que passa, mais a gente esquece a gente. É meu caso, a Bíblia diz que os que têm o Espírito de Deus gemem, esperando uma nova. O mundo está feio, não tem nada de bom mais não. Quem entendeu? Você que está me ouvindo hoje, está com Jesus. Jesus é a única saída para nós. Em Jesus nós vivemos. Fora de Jesus você morre. Morre, irmão. Amém? Esquece os outros. Esquece terceiro, segundo. Se pega com Deus. Quanto mais você, glória a Deus, quanto mais você chega com Jesus, você vive com Jesus. Jesus vive com você. É isso que Deus quer de você. Ter, como é que se fala? Intimidade com você. Porque você é a noiva, você é a esposa. A esposa tem intimidade com o marido. Quem é, né? Amém? Então que Deus possa nos abençoar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, de todo o meu coração. Obrigado por mais um culto. Obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Consolador. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos despedimos em paz. Obrigado pelos irmãos que o Senhor nos deu. Para juntos estarmos aqui se alimentando das coisas dos céus, da tua palavra, que ele foi pão e viu homem. Obrigado, Senhor. Nos despedimos em paz. Guarde-nos livre de todo mal. Tem misericórdia da minha família, da família dos teus pequeninos que é cristão, e de toda a família da terra, Senhor, porque a tua palavra está se cumprindo. Tem misericórdia de todos nós.
Louvamos Deus. Vamos dar salve para o Senhor.